3h32, hoje a nossa entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, um pouquinho mais cedo do que você está acostumado, sempre depois do Milton Neves, às 4 e pouquinho nossa entrevista. Hoje, por volta de 3h30, o tema é muito importante. Você que convive com pessoas mais jovens, talvez tenha ouvido lá no começo da pandemia, falar, isso aí não tem nada a ver contigo não. Isso aí é só para pessoas de mais idade, pessoas obesas, pessoas com problemas de pressão alta, pessoas que têm algum outro tipo de comorbidade, têm asma e tudo mais. O tempo foi passando e a pandemia cresceu e atingiu públicos diferentes. Noticiamos na semana passada o número de internações invertida entre 70 a mais e 70 a menos, estou falando de idade, e agora a maioria 70 a menos e não 70 a mais. Tem efeito de vacina, mas tem inúmeros outros efeitos também, o aumento enorme de pessoas infectadas com menos de 70 anos e com menos de 50 anos. Nós vamos conversar com o médico ebiatra, Dr. Maurício de Souza Lima, que está conosco. Dr. Maurício, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Muito prazer aqui de estar falando com vocês aí, falando aí com os nossos ouvintes. O senhor é da casa, o senhor sabe como funciona, é um prazer nosso tê-lo de volta conversando aqui com a gente. Essa aceleração por causa da variante, a tal de P1, que está pegando os jovens, é o nosso tema do bate-papo de hoje. Os jovens entenderam, o senhor lida com eles há anos, os jovens entenderam que a situação é bem mais preocupante do que já foi? Ainda não. É o que a gente está vendo aqui no comportamento, infelizmente. São poucos aqueles que têm uma consciência maior em relação a esse panorama, esse cenário da Covid hoje, até porque o que eles guardam eu sou jovem, né? Isso aí é uma doença que pode pegar nas pessoas mais velhas, então eu estou imune, ou alguns falam, mas eu já peguei uma vez, então agora eu não pego novamente, o que não é verdade. Tem muitos jovens pegando pela segunda vez também. Então, tem um comportamento do jovem, né, que é uma característica dessa fase, que é a invulnerabilidade. Ou seja, comigo não vai acontecer. O jovem costuma pensar dessa forma. E isso acaba ditando aí um comportamento muitas vezes perigoso. Doutor Maurício, um prazer tê-lo aqui conosco. A Sônia Blota falando com o senhor, tudo bem? Obrigado, Sônia, tudo bom? Tudo certinho. Tava aqui comentando até nos bastidores que como é importante o pediatra e o ebiatra, né? Nas fases até hoje, graças a Deus, eu tenho os meus e eu incomodo até hoje, desde a infância, porque são pessoas que nos conhecem e que vão nos seguindo, né, em todas as fases da vida. E aproveitar para mandar um abraço para o Dr. Mauro e para o Dr. Júlio Toporovski, que aguentaram a família inteira. Mas, na verdade, quando a gente fala da ebiatria, a gente está lidando também com muitos hormônios, né? Um turbilhão, né, de sentimentos, de quem eu sou. A saúde também é mental. E é duro a gente convencer que realmente o mundo se fechou. Só que eles precisam entender, principalmente nessa idade, que não adianta você querer sair porque você pode ficar doente. Então, como é que no seu consultório o senhor resolve a equação depressão e Covid? Porque às vezes o adolescente ele realmente está num processo de depressão, mas às vezes é a ansiedade de ver que o mundo está fechado. Então, lidar com isso é muito mais no bate-papo, né, entendendo a cabeça do jovem, do que propriamente com o remédio. Sônia, você tocou num ponto muito importante, que é essa história relacionada à ansiedade e depressão hoje que a gente tem, principalmente nos mais jovens, os casos, eles aumentaram bastante, principalmente porque eles se sentem perdendo uma parte da juventude. E é interessante isso, porque muitos aí na escola perderam esse contato do convívio, do olho no olho, do abraço, as festas, e nesse momento que você bem citou, de explosão hormonal, em que as festas começam, os interesses não são aqueles interesses da infância, agora esse jovem tem novos interesses, né? Querem começar aí a namorar, a ficar, enfim, a gente tem uma mudança muito grande na bioquímica cerebral. Antigamente a gente falava que a adolescência eram os hormônios só, eles sim entram em ebulição como se fosse um vulcão, mas além dos hormônios, a gente tem uma mudança na arquitetura do cérebro, novas conexões são formadas. E aí,
a gente tem que equilibrar, né, os pais. Eu acho que tem a difícil tarefa de equilibrar a possibilidade desse jovem conviver de alguma maneira com alguém dentro de um esquema de segurança e, ao mesmo tempo, impedir que ele possa sair e fazer aí, simplesmente ser regido pela vontade de sair para as festas nesse momento tão perigoso aí que a gente está enfrentando atualmente, né? Doutor Maurício de Souza, boa tarde ao Zaidan que está falando. Boa tarde, Zaidan. Muito obrigado por nos atender. Com relação a esse comportamento que o senhor descreveu agora, é muito parecido o comportamento e essa reação nessas mudanças que vão acontecendo, hormônicas inclusive, harmônicas, porém a gente pode dizer que a totalidade dos jovens tem reações parecidas, né, independentemente até de situação financeira, classe social. Essas reações são harmônicas, ou seja, atingem todo o universo de jovens, porque são mudanças no organismo, mudanças hormonais. Porém, eu queria saber se mulheres e homens têm as mesmas reações, se na mesma época eles passam a ter essas mudanças hormonais e passam a ter a necessidade disso e daquilo, a ansiedade disso e daquilo, aquela coisa de abraçar o mundo. É igual para mulheres e homens ou é muito diferente? Olha, Zaidan, muito interessante essa sua questão, porque se a gente for buscar nos textos históricos, desde a Grécia Antiga, o comportamento do adolescente está marcado como esse que a gente conhece até hoje. Os jovens de quererem sair, muitas vezes não ouvirem os mais velhos, de serem impulsivos. Esse comportamento que você está se referindo aí tem lá no século IV a.C., a gente vê esse tipo de relato. Hoje, a gente tem o mesmo comportamento, ou seja, próprio do jovem, só que associado a uma maneira de comunicação muito mais rápida. Né? A hora que você tem um telefone celular ali na sua mão, que você pode mandar uma mensagem, transmitir informações de uma maneira muito mais rápida, você tem essas características do jovem somada aos jovens do século XXI, o que acaba trazendo, sim, um grande problema no sentido de tentar segurar esse jovem, né? Porque ele acha que ele sabe tudo, ele digita mais rápido que os pais, ele procura na internet mais rápido que os pais, e isso dá uma falsa impressão de que realmente ele detém um conhecimento maior. Então ele fala, eu já sei, você já falou isso, eu sei o que eu posso fazer. E muitas vezes, né, ele está enganado, porque ele está sendo levado pelo impulso desses hormônios, que, como você perguntou, é igual, sim, tanto nos meninos como também nas meninas. Geralmente, Zaidan, as meninas, elas amadurecem um pouco mais rápido que os meninos. Mas se a gente for pensar aí nessa diferença, você tem, sim, esse comportamento muito semelhante nos dois casos. Agora, pela observação até clínica, né, que o senhor tem feito, porque muitas vezes a gente, embora haja essa reação universal, né, ou seja, todos os jovens estão sujeitos a essas transformações que a idade traz, é inevitável, mas muitas vezes a gente generaliza, né? Os jovens não estão nem aí, acham que são imunes, mesmo com a situação mudando e pessoas mais novas sendo atingidas por essas novas variantes e muitas vezes com gravidade, né? Estamos acompanhando aí jovens que estão sendo hospitalizados, às vezes levados para UTI, às vezes intubados. Apesar disso, o comportamento, muitas vezes é uma generalização, ele é de despreocupação, que também parece ser uma característica dos adolescentes. Mas isso não é uma generalização falsa, como quase todas, porque eu percebo que há diferença, muitas vezes pessoas da mesma idade e com um nível de preocupação muito diferente, com cuidados muito diferentes, ou essa generalização se aproxima da verdade? A maioria absoluta, de fato, está despreocupada. Não, Zaidan, eu acho que a gente tem aí grupos, né? E quando a gente fala em adolescente, a gente não pode generalizar. Se a gente generalizar, a gente está errando. Tem aqueles que, sim,
prestam mais atenção, tomam mais cuidado, é que esses jovens que saem, que vão para festas clandestinas, que não tomam cuidado, esses fazem mais barulho, eles aparecem mais. Então, a impressão que a gente tem é que esse jovem, ele dita o comportamento de todos. É claro que nós temos muitos jovens que são conscientes, que conseguem, sim, inclusive, orientar outros jovens para que essa equação de equilíbrio que a gente está falando entre o sair e ficar em casa, entre os cuidados, sejam tomadas. Agora, você tem aí, o grupo, depende do grupo que seu filho está fazendo parte, né? Será que seu filho está fazendo parte desse grupo que sai mais, que é mais sociável, que não para quieto, ou é aquele mais tranquilo que fica em casa? Porque esses existem. Esses jovens que entendem que é perigoso sair agora, eles estão por aí também, mas esses não aparecem muito. Quem aparece é aquele que transgride, como eu disse, que faz mais barulho. Doutor Maurício, tem uma outra preocupação. Bom, pelo menos a gente não sabe. Alguns vão sair mais amadurecidos disso, outros nem tanto. Mas do ponto de vista educacional, muitos educadores conversam aqui conosco, inclusive aqui no nosso programa, no Bandeirantes Acontece, a grande preocupação é como eles vão acompanhar o ano letivo, porque os que têm condição, acompanhando virtual, já não é a forma ideal, porque vários filhos de amigos que estão nessa fase estão deixando para lá, não estão se interessando. E aqueles que não podem acompanhar de forma virtual, que são os alunos de escola pública, esses vão ser prejudicados mesmo. Então, como é que fica a cabeça do jovem, sendo que ele sabe que, de uma maneira geral, ele foi prejudicado do ponto de vista da educação, no sentido dos seus sonhos para frente? É uma outra questão, Sônia, que eu vejo que acaba afligindo muitos jovens e pais de jovens nessas duas condições que você caracterizou tão bem. Eu vejo que aqueles que têm até à disposição, às vezes, meios para poder... Conexão com o doutor Maurício. Acaba relatando... Voltou. Agora voltou, doutor. Tivemos um probleminha de áudio. Vamos lá. Tá. Eu estava dizendo o seguinte, que mesmo esses jovens que têm condições de acompanhar pelo computador, fazer a aula virtual, à distância, né, a educação à distância, eles dizem que ficar na frente do computador mais do que 2, 3 horas é uma coisa impossível tendo aula. E eu até fui procurar algumas pesquisas que dizem o seguinte: o jovem ele está acostumado a ficar na frente das telas, mas de uma maneira muito mais rápida, participando de um jogo, ou de um bate-papo, ou de alguns aplicativos que nós temos, por exemplo, que transmitem uma ideia em 2 minutos, né? E numa aula tradicional, se o professor for usar os mesmos recursos, esse professor não consegue prender a atenção desse jovem. Então, todo mundo foi pego de surpresa. Eu acho que os professores foram pegos de surpresa e os jovens também. Foram poucos aqueles que se adaptaram. E essa perda acadêmica, sem dúvida nenhuma, ela vai ser muito grande e, infelizmente, vai refletir aí uma questão relacionada à educação que quem tiver maturidade, e é isso que eu observo, o jovem que tiver maturidade, o jovem, por exemplo, os pais que estão nos ouvindo, os jovens que estão nos ouvindo, quem conseguir fazer, Sônia, alguma coisa a mais nesse momento, vai estar muito na frente dos outros, porque a grande maioria está praticamente abrindo mão do estudo online. Está difícil, tem que fazer um grande esforço, e nem todos os jovens têm essa possibilidade de ficar ali sentado, prestando atenção um número de horas grande. Doutor Maurício, uma última da minha parte. A gripe espanhola, por exemplo, ela encontrou um Brasil rural. A maioria da população vivia em áreas rurais, distâncias imensas, a comunicação nem existia, né? E telefone era uma coisa de meia dúzia, o rádio estava nascendo, nem sombra da televisão, essa revolução que no Brasil veio para valer nos anos 50, e até a década de 60 o Brasil era um país rural. As grandes guerras também, o Brasil esteve na periferia do conflito, teve participação na Segunda Guerra Mundial, mas uma participação lá na Itália,
lá no terreno de guerra europeu, e a população, de certa maneira, seguia aqui a sua vida. Ainda uma população majoritariamente morando no campo, né? Enormes distâncias. E hoje, a maioria das pessoas está na cidade. As redes sociais, em vez de funcionarem como algo que amenize o isolamento, parece se tornar uma fonte de ansiedade, né? Ela deixa as pessoas mais ansiosas, como se tudo pudesse ocorrer na velocidade virtual. E eu tenho visto até crianças que não conheceram o mundo pré-pandemia, começaram a ter ciência do mundo já com a pandemia, e que estão sofrendo de ansiedade. E crianças mais velhas, né, já de 10 anos para cima, e até adolescentes, com um problema que eu li outro dia, que, claro que não nas periferias, onde hoje há inclusive situações de fome, né, de miséria, mas muitos jovens de classe média, etc., com o problema de obesidade. Estão enfrentando a ansiedade com comida. Uma ansiedade que as redes sociais, repito, parece que acabam incentivando, agravando. O senhor tem notado no contato com os jovens esse problema da obesidade, ou seja, a comida como um refúgio nesses tempos estranhos, e que muita gente, não só jovens, mas também adultos e até pessoas de muita idade, desenvolvendo ansiedade? Sim, Zaidan, é impressionante como as pessoas estão mais ansiosas, e existe um mecanismo fisiológico que, quando a pessoa está mais ansiosa, tem um comportamento, essa ansiedade ela sobe. Uma das coisas que tenta brecar essa ansiedade é o alimento, principalmente o alimento rico em energia. Então, vem gordura, vem os açúcares, né, os carboidratos, os chocolates. E quando a pessoa come mais desse tipo de alimento, ela libera uma substância que é a dopamina, que está no cérebro. É liberada num núcleo que a gente tem no nosso cérebro, que se chama núcleo accumbente, e isso dá uma sensação de prazer imediato, alívio da ansiedade. Só que, logo depois, essa ansiedade vem de novo. Então, respondendo à tua pergunta, nessa pandemia, a gente observa pacientes, sim, que engordaram aí 8, 10, 12 quilos por causa desse mecanismo que você citou, de tentar combater a ansiedade, e a pessoa abre a geladeira, vai na despensa e fica ali pegando alguma coisa para comer sem estar com fome. É uma fome da cabeça, não a fome do estômago, de parar, de estancar essa ansiedade. Doutor Maurício, para encerrar a nossa conversa, queria entender do senhor por que a P1 clinicamente pegou o jovem de uma maneira tão agressiva? Qual é a diferença que fez um organismo que para todos era o mais resistente lá atrás ser um dos principais alvos nesse exato momento? O vírus, né, com essa variação, a P1, essa nossa variante aqui brasileira, você tem a variante da África do Sul, a variante da Inglaterra, ela mostrou, o vírus se aprimorou no caso, Ronald, é como se o vírus tivesse mais ágil agora para poder sobreviver. E como é que ele sobrevive? Passando de pessoa para pessoa. E com essa passagem, com essa transmissão mais fácil, a gente sabe que aumentou a carga viral. Então, os jovens, quando se infectam agora com uma quantidade maior de vírus, e isso faz com que eles possam transmitir mais vírus para outras pessoas, inclusive para outras pessoas mais jovens. Por isso, o recado, né, mesmo com a vacina, mesmo quando os jovens tomarem as vacinas, o recado da máscara, o recado de não aglomerar, esse recado, essas regras vão continuar valendo ainda por um bom tempo. Porque só a vacina não vai segurar, ela vai demorar para a gente chegar aí a 80% da população vacinada. Então, o jovem, na verdade, se contaminou mais por causa disso. A característica dessa mutação fez com que isso se espalhasse, né, com que o vírus se espalhasse mais.
Doutor Maurício de Souza Lima, médico ebiatra, é sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor, até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, um prazer aí também falar com os nossos ouvintes. Obrigada, doutor. Volte sempre. Obrigado. Tchau.